Olá, sexto ano. Bom, hoje a gente vai ter a nossa aula de robótica, ela vai funcionar um pouco diferente, certo? Em vez de ter aquela prática, né, pelas condições que a gente está, a gente vai fazer o seguinte: eu vou explicar a função da nossa prática hoje. Hoje a gente vai fazer o robô cego, certo? Vou explicar de onde saiu a ideia da construção dele. Vou falar um pouco sobre a lógica de programação. A gente vai programar e vai botar ele para funcionar, certo? Depois que eu fizer tudo isso aqui, essa aula vai ficar gravada e vocês tentam responder as perguntas do seu caderno, beleza? Bom, vamos lá. É, Bom, o robô cego, ele sai dessa ideia aqui, certo? Tem uma pessoa que ela é deficiente visual, certo? E ela tem uma bengala. O que que ela faz? Bom, ela vai tateando com essa bengala o caminho que é por onde ela está passando. Se ela encontrar algum obstáculo aqui, o que que ela para, certo? Identifica o obstáculo e desvia dele, certo? O robô cego ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai caminhando, certo? Vai ter um obstáculo e quando ele encontra esse obstáculo, ele desvia desse obstáculo. Bom, é, no nosso caso aqui, como é que vai funcionar? Esse robô cego aqui, ele também tem uma bengala. Ele tem dois motores grandes, certo? E uma bengala aqui. Nossa bengala vai ser essa parte branca aqui, ó. Essa viga. Essa viga, ela está conectada com um sensor de torque, certo? Esse sensor aqui. Bom, o sensor de torque, de toque, né? Como é que ele funciona? Funciona basicamente como um botão. Você aciona ele pressionando, né? Ou retirando. Então ele pode ter a ação de estar pressionado ou não estar pressionado, certo? Quando ele pressiona, ou seja, tem um obstáculo, a gente passa aqui e pressiona esse botão, ele vai acionar, certo? Para os motores aqui desligarem, certo? Dar ré e desviar do obstáculo. Bom, ele vai fazer uma curva. O que a gente vai fazer hoje? Vamos acionar ele vai começar a andar. Acionou o sensor de torque, como se a bengala estivesse tocando algum obstáculo, certo? Ele vai dar ré e vai fazer uma curva para sair desse caminho. Bom, como é que vai funcionar essa programação? Vamos falar um pouco sobre a lógica dela. A lógica dela funciona vai funcionar assim. Aqui a gente tem a lógica, ó, tá? Certo? Como vai funcionar? Primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o motor, né? Deixar o motor ligado. Lembrando que a gente pode ligar o motor de algumas formas. Ele pode ser desligado, ligado apenas, ligado por rotações, ligado por segundos e ligados por graus. No nosso caso aqui, a gente só vai deixar ele ligado. E aqui a gente vai acionar o sensor de toque. Sensor de toque acionado, ele vai executar alguma coisa. Ou seja, quando a gente encostar no botãozinho do sensor de toque, ele faz alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai dar ré e depois ele vai curvar.
Aí, depois que ele fizer essa curva, ele vai continuar andando. Por quê? Ele vai voltar a ligar o motor indefinidamente até encontrar um outro obstáculo. Encontrou outro obstáculo, ele repete o processo, certo? Bom, voltando aqui, né? Vamos agora para a área da programação, certo? Na janela da programação, a gente vai compartilhar aqui. Bom, a programação, como é que ela vai funcionar? No nosso caso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é chegar na paleta de cores, certo? Na paleta de cores verde. Nessa paleta, o que a gente vai utilizar? Vai utilizar o motor direção. Bom, a gente vai usar o motor de direção na forma ligada, certo? Vou reduzir aqui para 15 a força. Bom, o que mais que ele vai fazer? Quando ele vai ficar ligado, certo? E quando ele acionar o sensor de toque, como é que eu faço? Vou na paleta laranja, aqui né, nessa ampulheta, venho aqui, sensor de toque, comparar e estado do sensor. Aqui tem alguns estados do sensor que a gente encontra, certo? Solto, pressionado ou pulsando. No nosso caso, ele vai estar pressionado, porque quando ele está pressionado, quer dizer que está apertando. Então, vai ser um aqui. Quando esse sensor for pressionado, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a ré, certo? O carro vai retornar. Para ele retornar, eu vou deixar aqui uma força de 15 também para uma rotação. Lembrando, pela posição dos motores, o que vai acontecer? Para ele andar para frente, a gente vai ter que botar aqui menos 15, certo? E para ele andar para trás, mais 15. Por que isso? Por causa da posição dos motores. Quando vocês olharem com mais cuidado, vão perceber que os motores eles estão invertidos, estão de cabeça para baixo na nossa montagem. Por isso que a gente está fazendo isso aqui. Bom, a gente está utilizando o motor direção para fazer a execução dos dois motores. Lembrando que a gente está fazendo dois motores juntos. Bom, depois que ele executou essa atividade, o que a gente vai fazer? Mandar ele, ligados por rotação também, vai mandar ele fazer a curva. Vou colocar aqui uma curva de 40, certo? Então, se eu fazer desse estilo aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma única vez. Como eu não quero que ele faça uma única vez, faça várias vezes, então eu vou botar dentro de um ciclo, certo? Esse aqui foi a montagem da nossa programação, que é basicamente igual a essa aqui. Essa aqui já está pronta em relação a aqui onde foi conectado, certo? Onde os motores foram conectados. Vou até conectar eles aqui para vocês visualizarem as portas. Bom, tem que ligar aqui, que ficou desligado. E espera uns instantes. Bom, a gente poderia fazer mais ações, certo? A gente podia fazer ele contornar alguma coisa, se a gente soubesse o comprimento, ou se a gente tivesse o sensor de presença também, poderia auxiliar a gente. Bom, aqui apareceu, certo? Vamos identificar aqui se os blocos estão na posição correta. O motor, os dois motores estão nas portas B e C, certo? E o sensor de toque está na porta 2, porta 2. Então está tudo identificado, é só apertar o play.
Bom, apertou o play. Agora a gente vai testar ele. Bom, bom, é, já que a gente vai testar ele, eu vou botar ele aqui na mesa ao lado, no lado da mesa. Vamos ver se vocês conseguem enxergar ele. Bom, vou acionar ele aqui. Esse aqui vai ser nosso obstáculo, certo? Toda vez que ele conectar aqui, ó, bater no obstáculo, ele vai mudar. Lembrando que aqui a gente tem os dois motores, tá vendo? Eles estão de cabeça para baixo. A forma normal deles é assim, mas por causa da montagem eles ficaram de cabeça para baixo. E aqui tem o nosso sensor de torque, certo? Ou seja, toda vez que tiver um obstáculo, essa barrinha aqui vai pressionar ele e ele vai mudar de direção. Vamos testar aqui. Vamos ver se está tudo certo. Apertar play. Bom, aciona, ele dá ré, certo? E dá uma curva. Opa, quase cai. É basicamente como uma bengala, certo? Ele identificou que tem alguma coisa aí, ele manda parar. Bom, a aula é bem simples, certo? Tenta fazer as atividades aí do seu caderno em relação a essa aula, tirar dúvidas, podem fazer as perguntas para tirar suas dúvidas, certo? Bom, boa sorte aí e sucesso. Vou